Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Comissão de Defesa do Consumidor acaba de aprovar duas propostas que têm provocado muito debate nos últimos meses. Foram aprovadas a proibição de limite para a internet por banda larga fixa e a volta da franquia gratuita de bagagens em viagens aéreas. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Martins, do PSB do Piauí, foi também o relator das propostas e conversa sobre o tema aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui mais uma vez participando, conversando com vocês e com a população em geral. Deputado Rodrigo, vamos começar falando da banda larga, é um tema que ainda gera muitas dúvidas. Teve um momento em que as empresas chegaram a anunciar a cobrança, a Anatel liberou, depois teve um bloqueio judicial. Em qual é a situação hoje dessa cobrança? Bom, primeiro de tudo, lembrar que a população brasileira hoje, por uma norma da Anatel, a própria Anatel proibiu hoje as empresas de limitarem a franquia da internet de banda larga fixa. É bom separar a banda larga fixa de banda larga móvel de celular. Esse projeto trata especificamente da banda larga fixa. E, inicialmente, aconteceu um debate porque o mercado brasileiro iniciou a venda das suas franquias sem a limitação e, em um determinado momento, as empresas decidiram fazer o corte ou a diminuição dessas franquias porque as pessoas estavam consumindo a mais. A Anatel inicialmente concordou com esse bloqueio, mas sofreu uma pressão popular, sofreu uma pressão também por parte do Congresso Nacional e reeditou a norma fazendo com que elas fossem proibidas. No entanto, como é uma norma e não é uma lei, sempre houve um questionamento jurídico. E há mais de um ano essa norma está vigente e buscando e ouvindo a população, o senador Ferraço apresentou um projeto de lei que proibia esse corte, dando uma maior segurança jurídica para que as empresas não cortassem essa franquia de internet, favorecendo assim ao consumidor brasileiro, que paga hoje caro por uma internet e às vezes, e na grande maioria das vezes, melhor dizendo, recebe uma internet sem tanta qualidade. E esse projeto tramitou no Senado, veio até a comissão. Nós participamos de audiências públicas, foram duas audiências que nós realizamos aqui na comissão, ouvimos as empresas de telefonia que hoje fornecem essa internet de banda larga fixa, ouvimos também a população em geral representada por associações, organizações não governamentais, ouvimos também o próprio Ministério da Justiça, a Senacom, a Anatel e chegamos à produção do nosso relatório. E na Comissão de Defesa do Consumidor não poderia ser diferente. Nós avaliamos e realmente estamos aprovando esse projeto que impede o corte de franquia. Vale lembrar que é um projeto que ainda vai tramitar na casa. Nós vencemos ele na comissão, apesar de todos os embates que foram feitos na comissão. Não foi fácil esse projeto sair dessa maneira que saiu, mas graças à comissão, graças aos membros, nós aprovamos por unanimidade dos presentes na reunião e esse projeto vai tramitar agora pelas outras comissões. E como está ainda valendo a norma da Anatel, o consumidor brasileiro continua aí sendo beneficiado sem esse corte de franquias. Nós sabemos que hoje a internet ela é um instrumento para tudo, quer seja no trabalho, quer seja no lazer, quer seja até mesmo no estudo. E você limitar um acesso... Muitos cursos até de graduação... Hoje por distância, pode fazer à distância. E você limitar hoje a internet, o acesso à internet a uma pessoa ou a uma parte da população, é limitar também a questão do desenvolvimento, a possibilidade dela estar se aperfeiçoando e melhorando o seu grau de conhecimento. Então nós entendemos, a comissão entendeu, que o acesso à internet de banda larga fixa e ilimitada é um direito fundamental para cada cidadão brasileiro. Deputado, e qual o referencial assim, em comparação com outros países? Na América Latina, Estados Unidos, Europa, os senhores chegaram a as pesquisar realidades, isso? sim, observamos, as realidades são muito diferentes. Nós estamos hoje aqui no Brasil, que é um país continental, que tem diversas circunstâncias. Para você ter ideia,
a qualidade e o serviço ofertado no sul é completamente diferente do norte do Brasil. E nós ficamos atentos a essas observações. Existem países com limite de franquia, existem países sem limite. Existem essas duas possibilidades. Porém, nós optamos aqui no Brasil, como é um dos países, vamos dizer, que tem um dos melhores códigos de defesa do consumidor, optamos realmente em abraçar também essa ideia da internet ilimitada, vindo aí de encontro também com o Marco Civil da internet, para que dê aí todas as condições para os consumidores brasileiros ter o seu acesso à internet de banda larga fixa de maneira ilimitada, fazendo com que ele possa ter acesso à educação, à oportunidade de trabalho e a tudo. Deputado, agora um outro ponto que eu falei na abertura, a cobrança pelo despacho de bagagem em companhias aéreas. Como foi esse debate na comissão? Bom, Daniela, é um tema bastante atual que se está discutindo. É um tema bastante polêmico, tendo em vista que as empresas de companhia aérea, elas defendem a cobrança e realmente... No momento está sendo cobrado. E realmente a discussão foi muito acalorada e se passou muito tempo na comissão discutindo esses pontos. Infelizmente, uma decisão judicial foi derrubada, que está em caráter de liminar, essa liminar foi derrubada, e está permitindo as empresas a cobrarem por bagagens despachadas. A comissão, e eu particularmente, que fui o relator, entendi que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, exacerbou as suas funções ao legislar, e é bem claro, quem pode fazer a legislação somente os legisladores eleitos para tal, deputados e senadores, e ela deu essa liberalidade para que as empresas aéreas pudessem cobrar mais. Nós entendemos que o brasileiro já paga um alto valor pela passagem e que essa cobrança de bagagem é apenas uma sobretaxa, é uma cobrança extra por parte das companhias aéreas em virtude dos consumidores. E se nós formos fazer hoje uma análise, as empresas estão cobrando já por bagagem despachada e dando um pequeno desconto para aqueles que não levam bagagem, que levam apenas bagagem de mão. A média de desconto é em torno de R$30. Se você for calcular a proporcionalidade do valor do quilo que você pagará quando levar essa bagagem, é realmente absurdo e chega a ser realmente abusivo com o consumidor. Por isso, nós votamos pela a suspensão dessa resolução da ANAC, especificamente nesse artigo que trata da liberalidade das companhias poderem cobrar, e lamentamos também a posição da ANAC, que infelizmente nessa circunstância não está ficando do lado do consumidor brasileiro, e sim das operadoras de companhias aéreas que nós temos no nosso mercado. Lógico que existe, no fundo, uma discussão para a atração de empresas aéreas internacionais de baixo custo, como as low cost. Mas volto a dizer, o Brasil tem o melhor código de defesa do consumidor do mundo. É reconhecido internacionalmente o nosso código e é preciso que a gente fique atento. Empresas low cost, por exemplo, já chegaram a ventilar a possibilidade de transportar passageiros em pé. E isso nós não podemos aceitar no Brasil. Lógico que se fosse garantido a diminuição do valor da passagem, se fosse garantido o respeito ao tratamento ao passageiro, nós não seríamos contrários. No entanto, nós temos a plena convicção que essa taxa será apenas uma taxa a mais para o passageiro pagar no despacho da bagagem. E existe também uma outra questão. A partir do momento que você pode comprar uma passagem e tem que pagar também pela bagagem, e isso caracteriza uma venda casada, tendo em vista que o passageiro não pode viajar pela empresa A e despachar a bagagem pela empresa B. E isso também fere o Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, nós estamos recebendo apoio de inúmeras organizações, associações, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo para que a gente compre realmente essa ideia, essa briga e enfrente o quanto antes. Realmente é um assunto que tem atingido milhares de brasileiros e que realmente é danoso ao consumidor. Deputado, agradeço a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo foi curto para falar de temas tão abrangentes aí, tão impactantes para o consumidor. Eu que agradeço, Daniela, e me coloco à disposição. Obrigada. Palavra Aberta está chegando ao fim. Eu conversei com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor,
deputado Rodrigo Martins, do PSB do Piauí. Eu sou Daniela André e esta entrevista é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Você pode assistir esta e todas as outras edições em nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.